estreia do novo Sobrenatural essa semana, eu resolvi fazer uma coisa que eu já estava adiando há muito tempo, que é assistir todos os filmes da franquia e finalmente trazer isso de forma cronológica e como eles estão conectados. E se você assistiu conforme eles foram lançados, talvez tenha ficado com a mesma sensação que eu. Porque ele ainda tá viva. Esse filme acontece antes ou depois que exatamente é o além. Que essa família não simplesmente se muda dessa casa. Só que essa última pergunta tem uma resposta muito boa, porque o problema nunca foi a casa. Oi, eu sou a Jéssica e se você gosta de curiosidades, mistérios, histórias que parecem ficção, mas aconteceram de verdade, já me segue, porque provavelmente você vai gostar dos próximos. E eu já vou Avisando, tá? Obviamente, isso aqui tem spoiler dos 5 filmes. A primeira coisa que você precisa esquecer é a ordem que eles foram lançados, porque cronologicamente a história começa com Elise Rayner. Na última chave a gente descobre que ela vê espíritos desde criança. Ela cresce praticamente sendo atormentada por isso e é aqui que a gente conhece o Keyface, aquela entidade com a chave nos dedos. Esse filme também é importante porque explica porque a Elise entende tanto do sobrenatural e também mostra que essa relação dela com o além começou muito antes dos Lambert. Nessa sequência vem a origem e eu gosto desse filme justamente porque ele mostra uma Elise que ainda tem medo do próprio Dom. Tenta ajudar uma adolescente chamada Queen, acaba enfrentando outra entidade e decide voltar a trabalhar com investigações paranormais. E chegamos ao primeiro Sobrenatural, que pra mim continua sendo o melhor de toda a franquia. Dalton Lambert sofre um acidente, vai dormir e simplesmente não acorda. Os médicos acham que ele está em coma, só que começam a acontecer coisas bizarras dentro da casa. E naturalmente a família pensa, a casa está assombrada. Eles literalmente se mudam, só que as coisas vão junto. E aqui vem a ideia que eu acho genial nessa franquia. A casa nunca esteve assombrada, Dalton estava. Dalton consegue fazer projeção astral enquanto ele dorme, só que ele foi longe demais e acabou preso no além. Basicamente uma dimensão cheia de almas e entidades que não deveria estar no nosso mundo. Enquanto Dalton está perdido lá, o corpo dele fica vazio e essas entidades querem entrar, como se ele fosse um receptáculo. Só que descobrimos outra coisa, Dalton não herdou essa habilidade do nada. O pai dele, Josh, fazia a mesma coisa quando era criança, e isso tinha sido apagado da memória dele porque uma entidade conhecida como a Noiva de Preto perseguia Josh desde pequeno. O Josh que está andando pela casa não é realmente Josh, o verdadeiro está preso no além enquanto aquela entidade está usando o corpo dele. Eu acho que o segundo filme é muito divertido, porque ele conecta justamente cenas do primeiro. No além, o tempo não funciona da mesma forma, algumas coisas estranhas que aconteceram antes estavam sendo provocadas pelos próprios personagens em momentos diferentes ali da história. No final, eles conseguem recuperar o Josh, e aí o Josh e o Dalton tomam uma decisão extremamente compreensível. Eles apagam tudo da memória. Eles passam por uma hipnose para esquecer o além e bloquear essa habilidade deles. E spoiler, isso funciona por uns 10 anos, porque aí chegamos em A Porta Vermelha. Dalton está na faculdade, Josh separando da Renai e pai e filho mal conseguem conversar, porque os dois sentem que existe alguma coisa errada na própria memória. Dalton começa a pintar e sem entender por que ele pinta aquela porta vermelha. Só que quando as memórias começam a voltar, a habilidade também volta. Então começa novamente a entrar no além e reencontra o demônio do rosto vermelho do primeiro filme. E é aqui que eu acho que a franquia fecha muito bem a história dos Lamberts, porque pai e filho finalmente precisam encarar aquilo que passaram anos tentando esquecer. Dalton consegue fechar a porta vermelha e aparentemente essa conexão se encerra. Então, resumindo toda essa bagunça, eles sempre conseguiu entrar em contato com a além, Josh também conseguiu entrar lá quando ele era criança. Dalton herdou essa habilidade do pai, ficou preso, Josh entrou para buscá-lo, trouxe uma entidade de volta. Os dois apagaram as próprias memórias e anos depois tiveram que enfrentar tudo outra vez. Pronto, você oficialmente entendeu o sobrenatural, da forma mais simples possível. Só que agora vem justamente o motivo de eu ter reassistido tudo. Porque o novo filme de Sobrenatural Agora Entre Nós estreia essa semana e aparentemente vai ampliar completamente essa mitologia. Dessa vez acompanhamos uma nova família. Gemma é uma mãe que descobre que também consegue entrar no além, só que ela tem uma habilidade que Dalton e Josh aparentemente não tinham. Ela consegue trazer de volta para o nosso mundo aquilo que está lá dentro, e a Elise vai aparecer novamente. Então eu tô muito curiosa porque isso significa que mesmo depois do encerramento da história dos Lambert, eles claramente ainda têm muita coisa para explorar sobre o além. E eu gostei da decisão, porque sinceramente eu acho que Sobrenatural funciona muito mais quando explora a mitologia desse lugar do que quando tenta simplesmente inventar outro demônio assustador. Agora eu quero saber qual Sobrenatural é o seu favorito. Pra mim, o primeiro ainda ganha de todos, e depois que eu assisti ao novo
novo, eu volto aqui pra gente conversar se ele realmente acrescentou alguma coisa à franquia ou se era melhor terem deixado a Porta Vermelha fechada.